Vamos iniciar nossa aula aqui, tá? Como sempre, falando um pouquinho sobre o projeto Encantar para Avançar, né? Vou mostrar para vocês aqui um vídeo e logo após vamos contextualizar nossa próxima SAP, tá? E no final a gente passa o recadinho tranquilo. Certinho, pessoal? Vamos lá. Só um momentinho, deixa eu compartilhar com vocês aqui.
Então, pessoal, a Joeli entrou aqui, né? Boa noite, Joeli, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. O meu tava mudo, eu não escutei o áudio, eu só consegui entrar agora, mas tá tudo tranquilo agora. Ah, sim. Acho que eu sei o que que é. Mas depois eu posso mandar o vídeo para vocês também, é bem tranquilo. Eu vou falar um Tá pouco bom. sobre o que que vai ser a SAP, né? Hoje a gente vai tratar um pouquinho da SAP 4. Ok. Já enviou a sua? Não, na verdade, tô bem atrasado com conteúdos. Meio complicado esse serviço aí. Tô tentando repor as aulas. Semana passada eu fui assistir e aí deu problema, mais um aqui acumulou. Eita. Não, mas vamos lá, vamos seguindo. Então, Joeli, nós vamos trabalhar a SAP 4. Até peguei aqui para a gente. Deixa eu dar um zoom nela aqui, tá? Dentro da SAP 4, o que que a gente visa? Qual que é o objetivo nosso, né? É uma situação de aprendizagem foi construída para conhecer os riscos ocupacionais relacionados à atividade de limpeza da galeria de esgoto, bem como adotar as medidas preventivas. Então, aqui dentro, o que que eu quero? Que vocês reconheçam legislações e normas aplicáveis ao ramo de atuação e ou atividade do local inspecionado, reconhecer as técnicas de análises qualitativas e quantitativas aplicadas à avaliação, né? Então, para isso, a gente precisa ter em mente, acho que vocês já passaram por isso, mas não custa relembrar o que que é quantitativo, o que que é qualitativo, né? Qualitativo, eu dou qualidade, eu falo se tem ou se não tem. Quantitativo, eu dou quantidade, eu falo quanto tem ou quanto não tem, certo? Então, é uma diferença que a gente precisa começar a entender, porque assim, daqui a pouco, quando eu começar a fazer os levantamentos de risco, eu preciso entender o que que é quantitativo, o que que é qualitativo, né? Vamos lá, por exemplo, ruído é quantitativo ou qualitativo? Eu creio que é qualitativo. Qualitativo, olha só o pega. Ele é os dois. Porque eu posso olhar para o ambiente e falar que tem ruído, não posso? Pode. Sim, por exemplo, eu estou no trânsito, tem ruído. Só que eu não ando com o aparelho na mão para verificar a quantidade. Mas e se por acaso eu tenho um aparelho, eu tenho como verificar isso? Teria, que aí teria como medir os decibéis. Exato, aí eu tenho o quê? Quantitativo agora. Eu tenho um quantitativo de ruído, certo? E eu posso ter o qualitativo de ruído, falando, tem ruído nesse ambiente, é necessário utilizar a, a proteção auricular, né? Tipo concha ou tipo plug. Ah, eu tenho poeira no ambiente. É qualitativo e quantitativo. Eu tenho como medir isso. Agora, por exemplo, o vírus da Covid-19 é qualitativo ou quantitativo? Agora tem que pensar mais um pouco. Só qualitativo. Eu não tenho como saber o quanto de vírus eu tenho no ambiente e o quanto é aceitável no meu corpo. Olha só, entendeu? Então, muitas das vezes o risco biológico eu não consigo medir, mas eu posso qualificar. Eu posso dizer se ele é grande, médio, pequeno, o risco, né? Eu posso dizer se existe ou se não existe. Tudo isso eu posso falar de forma qualitativa. Voltando para a nossa SAP aqui, olha só, né? Então, a gente visa reconhecer legislações e uma situação montada para gerar um contexto, né? Prezado aluno, uma situação inusitada foi identificada na empresa Compact Metalúrgica SA, onde você é técnico em segurança no trabalho. Os funcionários da empresa relatam que há muitos escorpiões amarelos circulando nos fundos do terreno da empresa. Você verificou a situação e observou que eles estão vindo de uma galeria de esgoto que fica próxima à empresa. Além disso, recentemente alguns vizinhos da empresa fizeram uma reclamação, alegando que há um forte odor que provavelmente vem do esgoto a céu aberto. Você avisou a sua gerência quanto à necessidade da limpeza da galeria
E ele solicitou que você faça uma identificação de riscos ocupacionais e as medidas preventivas de acidentes de trabalho na limpeza da galeria de esgoto. Olha só, então aqui agora o que a gente vai fazer? Uma identificação de risco e medidas preventivas, né? Sendo assim, você deverá preencher o formulário de resposta, que é o quadro 1, contendo ao menos 3 riscos e ao menos uma medida preventiva para cada risco, fundamentando conforme a norma regulamentadora. Realize a atividade individualmente. Olha só, eu tenho aqui o quadro 1, que é o quadro de resposta, né? O nome da empresa, que é a Compact Metalúrgica, local e a data. Então, eu vou identificar risco 1, 2, 3 e 4. Ah, não encontrei 4 riscos. No mínimo 3. E sempre que eu identifico um risco, eu também identifico o quê? Uma solução. É preciso que a gente entenda isso. No mínimo uma solução, né? Mas eu tenho que ter no mínimo uma, mas posso entregar ali 2, 3 fácil, né? Porque soluções para a empresa, a cada solução que eu levar, ele vai trazer uma dificuldade para poder não fazer. Então eu tenho que abrir o leque. Falar assim, eu tenho isso. Se não der certo isso, eu tenho isso. E eu tenho uma terceira opção também, que se você não puder nenhuma das duas, eu tenho a terceira. Que aí você já fecha esse ciclo, né? Eu separei aqui, isso está no AVA de vocês, tá? Que eu separei aqui para a gente ver. Olha só. Alguns vídeos, tá vendo aí? Não, Não, na né? verdade é a primeira vez que eu consegui acessar pelo celular. Eu não tá aparecendo só você. Peraí, deixa eu Agora acho que só. vai. Agora acho que vai. Peraí. Foi. Compartilhou agora. Aqui, isso. Aí deu Agora você certo. consegue ver. Sim. Perfeito. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 vídeos que vão rodar no seu AVA, né? Para a gente entender um pouquinho do contexto do que é uma limpeza de galeria. Vamos rodar o primeiro. Vamos lá. Bota força, boca de suvela da miséria. Estou botando lá pra cá, tá espancando. Tô botando aqui pra lá. Não, pode até chegar no final pra ver. Você não vê. Mas vocês vão resolver ou não vão esse negócio aí? Caralho, vocês estão me filmando, cara. É porque tu é bonitão. Segura aí, boca de... Ó, boca de camelo. Vocês estão me filmando. Aí, vai aparecer na reforma, vai ficar famoso. Mas vai desentupir ou não vai esse negócio aí? Agora vai, agora vai pular dentro. Eu duvido também. Olha o documento, boca de suvela. Agora vai. Não, eu duvido. Não, se não desentupir, eu pago até um litro. Tô falando que o cara é abusado. Olha. Olha isso! Olha isso! Agora vai mergulhar. É o demônio. Aí, mergulhou no esgoto. Olha isso! Aí morreu, desgraçado. Olha, sai agora vem. Olha isso aí lá dentro. Vai. Olha o fogo da miséria. Já viu ali. Ah, se machucou lá, ó. Já se machucou aí, cara. Foi no... Calma aí, não puxa aí não. Deixa eu puxar. Deixa ele puxar a boca de suvela. Tem o cheirinho, tá bom? Não puxa esse cheirinho dentro. É o quê? Espera pra ele falar que é mais rápido que eu. Depois. Ó, fica de orelha pra te socorrer teu amigo, hein? Pode tomar não. Puxa a força mesmo. Desgastado também. Não puxa essa desgraça não, cara. Rapaz, vou deixar. Não puxa não. Tu tá escutando o chefe falar não? Não puxa não, desgraça. Deixa o chefe puxar. É muito. É média, amigo. É média. É muita média. Cadê um copo aí, pô? Muita média, miséria. Uma cachaça pro cara? Pra encarar isso aí tem que não tá puro, não. Peraí, não vai beber meu copo na boca de arame. Ele morreu. Olha o absurdo que a gente encontra. Por aqui, você consegue identificar algum risco na limpeza?
Nossa, o primeiro risco aí que a gente já consegue identificar é a saúde dele, junto com o esgoto, né? Imagina a pessoa entrar dentro de um esgoto dessa forma. E o Deus pior me de livre. tudo, tem quem faça. Tem quem faça. Né? Só tem a filmagem porque alguém estava fazendo. E assim, como técnico em segurança, primeira coisa que você deveria fazer ali, vamos lá. Vamos pensar agora em percepção de risco. Percepção de risco, acho que uma das primeiras coisas, isolamento da área, né? Porque tinha muitas pessoas ali próximo, bem. Um já estava se contaminando dentro do esgoto, né? Sim, Os outros tinham riscos também porque estavam em volta. certo. Vamos lá. Olha sua percepção, hein? Essa atividade pode ser feita dessa forma? De maneira alguma. De maneira alguma. Então, assim, é um dos Primeiro que não pontos que a gente seria precisa. feito por uma pessoa, né? Ali Seriam é feitos por através de máquina, equipamentos né? que seriam Isso. colocados por pessoas, não uma pessoa entrando, alguma coisa assim. Por máquinas e equipamentos. Você tem hoje bomba de sucção, você tem, vamos dizer assim, desentupidores, empresas especializadas nesse tipo de trabalho. Então, são especialistas. Vamos ver o segundo vídeo, vamos lá. الخوف لا يعرفنا ولا احنا نعرفه. الخوف يجي يخوفنا احنا نخوفه. طب ليه نخاف؟ من مين نخاف؟ طب ليه نخاف؟ من مين نخاف؟ اللي قلوبهم ما فيهاش خيانه ابدا. قول جبل تاني نزلناه، ادي الجبل احنا طلعناه، وادي الجبل تاني نزلناه، واللي سليم الرب معاه. طب ليه نخاف؟ من مين نخاف؟ طب ليه نخاف؟ من مين نخاف؟ من مين؟ Meu Deus do céu. Eu acho um absurdo. Penso pelo lado positivo, esse pelo menos ele estava usando um cinto, né? Melhorou, Já começou a melhorar, né? melhorou. Então, assim, eu preciso que você comece a enxergar o ambiente de trabalho como um todo, né? Para trazer a visão prevencionista. O técnico em segurança no trabalho nada mais é do que uma pessoa que resolve problemas. A gente fala muito isso. E ali a gente dá para perceber que eu tenho um problema nítido, né? Que não é de entupimento. O meu problema maior ali qual que é? São pessoas. Infelizmente são pessoas, né? Pessoas que precisam ter treinamento, pessoas que precisam ter discernimento. A gente fala assim que a ignorância protege. O que a ignorância protege? Imagina, por exemplo, esse trabalhador ele tem condição alguma de executar a atividade ali? Zero, né? Zero. Da forma como ele está, zero. Zero, né? Só que ele não sabe disso. Ele se expõe ao risco, por quê? Porque não sabe. Então, a responsabilidade do técnico em segurança no trabalho, ela passa a ser muito grande. Porque quem detém esse conhecimento somos nós. Quem é o responsável pela atividade somos nós. Eu preciso pensar muito bem nisso. Olha só o quanto o trabalhador se expõe a um risco desnecessário, né? Então, a gente precisa pensar o seguinte. Primeiro passo. Já ouviram falar em APR? Já, Eu, Joeli? por enquanto, não me Não. lembro. Creio que Análise não. preliminar de risco, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise preliminar de risco antes de qualquer atividade. Primeiro ponto, dá para ser feito sem a presença do ser humano? É isso que eu já tenho que pensar de cara. Qualquer atividade.
É uma atividade de risco. Eu tenho como fazer sem a presença do ser humano? Quase sempre não. Se eu tenho a presença do ser humano ali, eu posso fazer de forma que ele não tenha contato direto? Segundo ponto, exige o contato direto. Se vai ter contato direto, como que eu vou proteger o contato dele com o líquido? Né? No caso, o esgoto que estava derramando. Né? Isso pode ser feito através de máquinas e equipamentos, bomba de sucção, caminhão desentope, né? Caminhão desentupidor de fossa, por exemplo. Tem risco? Tem. Mas eu preciso estar paramentado, né? Seria o quê? Os EPIs. O primeiro passo é, tem algum IPC? Não tem. Então eu vou entrar com EPI. Quais são as medidas mínimas? São os EPIs corretos para a atividade. Só eu já mato o problema, certo? Segundo ponto, pessoas relacionadas à atividade. Muitas das vezes eu tenho 4, 5 pessoas na atividade, só tem um trabalhando, o restante está todo mundo olhando. Entende o que é percepção? Que eu quero que vocês comecem a perceber. Sim, você tinha falado APR, né? Eu não decorei essas siglas, porque nós falamos muito sobre análise preliminar de risco já na primeira aula que nós tivemos com a Liliane. Aí eu não lembrava das siglas, não, mas quando você quando você falou o que significava e o que está dentro dela, eu lembrei. Foi na primeira Ótimo, aulinha dela mesmo. ótimo, ótimo. Porque assim, a PR, gente, é um procedimento tão básico que a gente tem que aprender a fazer, sabe? Porque assim, tem gente que acha que a PR eu faço para a empresa. A PR eu faço por atividade. Né? Então, cada atividade dentro da empresa ela tem que ter uma PR diferente, uma análise preliminar de risco. Por quê? Porque nenhum risco pode ser negligenciado. Eu preciso ter ele mapeado dentro da empresa. Ah, é um risco baixo? Um risco baixo, mas eu preciso saber o que é esse risco. Às vezes eu estou trabalhando ali com um risco altíssimo e não sei, porque eu ignoro o risco do ambiente. Outro ponto que entra é o feeling do técnico em segurança de identificação de risco. Eu acho que vocês já estão naquela fase seguinte, de entrar dentro do supermercado e começar a olhar a saída de emergência, a começar a olhar materiais soltos, extintores. Já entrou nessa fase? Já um dia desses eu tive que... Eu não consegui ver e ficar calada. Eu vi uma torre de leite, né? Eram caixas empilhadas de leite. Ela estava assim, meio tombada. E não era pouquinho, era bastante. Tinha algumas caixas bem amassadas que estava fazendo ela tombar cada vez mais, né? Só que como era pouco que ela tombava com o passar do tempo, então ninguém percebeu e ninguém mexeu. Aí eu tive que ir lá falar pro pessoal, eu tenho criança passando ali do lado, o adulto também não percebeu que é tombando, porque já vai desenvolvendo até um medo mesmo na gente, né, que aconteça alguma coisa. A gente fica medroso, sabe por quê? Porque assim, você lembra quando empilhavam-se latas de extrato em supermercado? Sim. Você já teve vontade de pegar uma lata de baixo? Já. Só para ver o que acontece? Já tem vontade de pegar e já fiquei imaginando como cairia o resto, né? O restante. Crianças também têm essa vontade, só que assim, eles não têm discernimento que aquilo vai cair. Então, assim, já começa a desenvolver essa percepção no próprio trabalhador ou no próprio consumidor, né? Por exemplo, eu não sou muito de sair à noite, tudo, não gosto muito, mas aqui em Goiânia tem muita boate. A gente sabe do que aconteceu na Boate Kiss, 6 meses depois estava aquele alvoroço, com 1 ano voltou tudo ao normal. O que acontece? Uma vez que eu fui há muito tempo, depois daquele processo, você não consegue divertir. Você fica olhando. Mas e a saída de emergência? Se acontecer alguma coisa? E se pegar fogo de novo, como é que eu vou sair daqui? Quer saber de uma coisa? É melhor ir embora. Sabe, você começa a criar certas paranoias. Por quê? Porque você começa a ter conhecimento. Então, a ignorância protege.
Aquilo que eu não sei, eu não tenho medo. É muito simples, eu não tenho medo do que eu não sei. Se eu passo a conhecer, se eu passo a ter noção, ali eu começo a ter medo das atividades, tá? Então a minha SAP, vamos voltar nela aqui. Olha só. Basicamente, o que eu tenho? Uma identificação de riscos que eu vou ter que fazer numa limpeza de galeria de esgoto, né? Então eu vou ter que buscar normativas que me falam sobre trabalho a céu aberto, sobre riscos biológicos, né? E quais são as medidas preventivas que eu posso ter com relação a cada uma delas, né? Então, basicamente assim, eu preciso entender o que é o risco para depois trazer a medida preventiva. Simples, simples, simples. Mas assim, fica muito mais fácil se você conseguir ver os vídeos e conseguir enxergar o que a gente está falando agora, né? Da necessidade de que você desenvolva essa atenção para os riscos. Porque quando a gente fala risco ocupacional, vamos lá, em quais classes eu divido os riscos ocupacionais? Quem sabe? Eu não me lembro bem, mas seria biológico, ergonômico. São esses? São Risco 4 aqui. físico, químico, Físico. biológico, ergonômico e de acidentes. Aí, a partir daqui, eu começo. Vamos lá. Tem algum risco físico ali? Acredito que sim. Umidade. Exemplo, umidade. Não é? Se tá vazando água de esgoto, tem umidade, não tem? Tem. Então, eu já preciso de um calçado de segurança impermeável e cano longo. Uma bota de borracha e cano longo, por exemplo. Certo? Já começo a fazer uma análise. Olha só. O que mais de risco eu tenho? Risco físico ali. A radiação não ionizante. O que é radiação não ionizante? É aquela do sol. Se o trabalho é feito a céu aberto, eu tenho radiação não ionizante. Bacana? O que eu vou utilizar? Protetor solar, né? Ou uma camisa manga longa e fresca, de um material fresco que possa proteger do sol e, ao mesmo tempo, não deixar com que ele pegue insolação. Posso utilizar um boné árabe? Posso também, que é aquele que vem, né, como um boné, mas tampa também o pescoço. Olha só. Isso se ele não for entrar em nenhum lugar, não tem necessidade dele entrar em alguma galeria, tá? Se houver necessidade de entrar em alguma galeria, aí eu vou ter que utilizar uma roupa impermeável, né, totalmente impermeável, que tampe até a cabeça. E de forma nenhuma ele vai entrar daquela forma ali, viu? Mergulhar dentro do esgoto. Ele vai entrar até uma posição que ele se sinta seguro e possa executar atividade de limpeza. É isso. Mas vamos lá, saindo do risco físico, vamos para o risco químico. Tem algum produto químico que ele usou para dissolver o material ali? Muitas das vezes pode-se utilizar uma soda cáustica. E soda cáustica é perigoso para o trabalhador? Sim, com certeza. Soda, no caso, até para utilizar em casa, né, tem seus riscos que as pessoas não deveriam mais utilizar. Olha só, tem gente que desentope vasos de casa, ou pia mesmo, né? Pia de banheiro, pia de cozinha, com sapólio, por exemplo. O sapólio é marca, o produto químico que vem dentro é uma soda cáustica. Aquilo ferve com água e aquele cheiro que sobe, aquilo ali queima suas vias aéreas. Na verdade, o pessoal faz sabão dentro dos canos sem saber, né? Olha só, bem lembrado, viu? Sabão, né? Sabão feito em casa também. Geralmente o pessoal mistura soda com álcool, né? Sim. O sabão que eu falo, eles fazem jogando o sapólio ou a soda cáustica mesmo dentro dos canos.
Eu falo que eles fazem sabão sem saber porque ele endurece lá dentro. E o sabão caseiro também acaba sendo bem agressivo, porque quando mistura o álcool e a soda, sobe um vapor muito quente. Só a soda com água já sobe um vapor muito quente e de longe você sente um cheiro muito forte que arde nas vias aéreas. Queima. Começa a queimar, arder. Aí, vamos fazer uma analogia aqui. Tem gente que usa esse sabão para tomar banho. Creio que não. Tem. Misericórdia. Pior é que usa para banho. Usa para banho, usa para lavar cabeça, cabelo, né? Eu uso na pia para poder lavar vasilha. Eu falei que creio que não, porque na pia que a gente usa, né, já ele descasca um pouquinho a pele, né, e vai machucando. Tem pessoas que têm mais sensibilidade e de pegar naquele sabão de soda, o caseiro mesmo, machuca bastante as mãos. Né? No caso, eu tenho vitiligo, a minha sensibilidade é um pouco maior, né? A pele ela fica um pouco mais sensível. É, assim, eu já tive pessoas na família que faziam muito. Eu tô falando para você por conhecimento de causa, tá? Fazia muito sabão de bola, muito sabão de quadro, né? Tudo à base de soda e álcool. Porque para roupa não tem nada para poder deixar branco. Deixa o branco mais branco, deixa o vermelho mais branco, deixa o azul mais branco. Ainda não. Sabe, assim, é, a ignorância, quando eu falo ignorância, tá, gente, não é porque a pessoa é chucra, a pessoa é brava, não é nada disso. Quando eu falo ignorância, ela não tem o conhecimento que nós temos, tá? Só pra gente deixar claro assim, porque não é questão de ofensa. A ignorância que eu falo é a pessoa que ignora o conhecimento. A pessoa que não tem esse conhecimento técnico que nós temos. Será que se eu pudesse voltar atrás, como técnico em segurança hoje, eu deixaria o pessoal fazer sabão de álcool com soda? De jeito nenhum. O risco que o pessoal corria, né, de ter uma queimadura séria, desenvolver uma alergia, né, até mesmo vir à morte, porque se você queimar as vias aéreas, você não respira. É um problemão. Então, assim, a gente enfrentava muito disso. Então, era sempre um problema atrás do outro. Hoje, a gente tem a tecnologia e até mesmo acessibilidade a produtos de limpeza que naquela época não tinha, né? A gente pensar em há 30 anos atrás era complicado, era escasso, né? Então hoje está muito mais fácil a forma de adquirir isso. Não é tão caro assim. Dá para ter. E o conhecimento que a gente vai adquirindo também vai melhorando isso. Vai melhorando, né? Acaba que a gente vai desenvolvendo formas melhores de se trabalhar. Mas o que eu preciso pensar? Desenvolver a minha percepção de risco. Não basta ver, eu preciso começar a perceber, tá? O que é percepção? Por exemplo, vamos pegar aqui a Joeli deve ser mais vaidosa do que o Luiz Fernando, por exemplo, né? Joeli, se eu te oferecesse um creme agora de uma marca desconhecida que você nunca tinha visto antes, você compraria ele sem sentir a textura, sem sentir o cheiro, o hidratante de pele? Não. De jeito nenhum. Isso é até apto, né? As pessoas fazem, experimenta, sente o cheiro, até no supermercado. Olha o detalhe do negócio. O que eu estou sentindo ali? Quando eu estou pegando o material, não é só pela embalagem que é bonita. Porque muitas das vezes a embalagem do trabalhador também é bacana, né? Tá com os EPIs corretos? Tá, será que ele tá usando certinho? Não sei. Então a sensação, a percepção, vamos trazer a do hidratante para o nosso ambiente de trabalho. Será que o trabalhador ele só está vendo o risco ou ele está percebendo muitas das vezes ali do que pode acontecer, da conscientização que ele precisa ter? Sabe, quando a gente fala percepção, é isso, é os seus olhos baterem ali e falar assim, opa, eu preciso resolver isso aqui porque o trabalhador está exposto. Então, antes que ele possa se expor, eu já resolvo o problema. Então, eu começo a perceber.
Quando você olha para a caixa de leite no mercado, por exemplo, e já percebeu que ela estava entortando, que uma caixa estava meio amassada, e isso fazia com que a pilha entortasse, já é uma percepção de risco sua. Sabe por quê? Porque quem fez a pilha não teve essa noção. Só fez, porque muitas das vezes tem gente que executa. Não pensa, ele só executa. Se você fala, faz uma pilha de caixa de leite, ele vai fazer uma pilha de caixa de leite. Mas a que custo? Como que ele vai desenvolver isso no ambiente? Será que ele teve a percepção de falar assim, olha, isso pode gerar um risco, isso pode machucar alguém que está passando, vamos fazer de uma forma diferente, vamos empilhar através de fardos e não caixas abertas? Nessa situação não sei se posso dizer fardos, eram as caixas com 12 unidades mesmo, no caso a caixa grande com as pequenas caixas dentro. E mesmo assim estava realmente, entortando? sim, e creio, aparentemente, não foi feito só porque realmente tinha que fazer daquela forma, tinha que empilhar e pronto a todo custo terminar aquele serviço, porque não era só as caixas de baixo, era uma lateral que tinha bastante caixa amassada. E aí, no caso, as caixinhas que estavam dentro estavam um pouco amassadas e a caixa de fora estava amassada também. Então, deve ter sido, assim, alguma coisa bem, bem pesada que amassou essa caixa antes dela ser empilhada. E aí já foi empilhada toda desordenada, porque eram várias, não era só na lateral onde você via que estava entortando. Ah, então provavelmente foi no carregamento, né, na carga e descarga. Talvez fosse dessa forma. E a pilha, ela estava entortando para o lado de uma partilheira. No caso era do atacadão, né? Se porventura chegasse a tombar, imprensaria a pessoa entre a pilha e a partilheira. Olha isso. Imagina um risco, né? E será que ali não passava nenhum tipo de repositor? Alguém do supermercado não estava passando próximo? Eu creio que eu tenho foto que eu tirei e eu me lembro que eu tirei e mostrei lá na parte onde tem um pessoal lá que fica na frente mesmo do atacadão e mostrei para eles que realmente estava caindo, porque às vezes você falar talvez não seja suficiente, a pessoa ignora um pouquinho, então eu tirei uma foto e levei. Se fizer alguma coisa, não sei, mas pelo menos a gente avisou, né? Tentou evitar algum problema futuro. Você saiu agora da inércia, né? O que é essa inércia que eu falo? Já ouviu alguém falar assim, alguém precisa fazer alguma coisa? 99% das vezes que precisa ser feito, né? Será que não sou eu que preciso fazer alguma coisa? Uma pessoa comigo que falou, não, agora alguém passa aí e avisa lá. Né? Você fez a sua parte como prevencionista. Assim, a gente não vai resolver o problema do mundo, gente. E tá tudo bem. Mas eu preciso começar a fazer a minha parte como prevencionista. Como pessoa que bate o olho, identifica os riscos, né? E faz acontecer. Então, isso é percepção. Eu consigo sentir que vocês já estão começando a criar uma maturidade de percepção de risco. Através disso aí, você consegue desenvolver um APR, você desenvolve uma permissão de trabalho, que é a APT, né? Você vai desenvolver procedimentos voltados para a área que é o PGR, por exemplo, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, tudo passa pela sua percepção. Então, a maturidade ela vai vindo e você vai desenvolvendo a atividade de forma natural. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente tem uma certa noção da atividade, dos riscos que a atividade pode apresentar para a gente, e eu consigo agora mensurar, eu consigo trazer formas de melhorar isso, ou de eliminar o risco, ou de mitigar, né, de reduzir, para que a gente possa desempenhar a atividade de forma mais segura. Isso é bacana. Tá? Eu acho que assim, ficou bem claro para a gente, a nossa SAP, ela é bem direta, né? Bem curtinha e bem direta, nossa SAP 4. Então, colocar os riscos, identifica no mínimo 3, né? Igual pede aqui na SAP. Identifique no mínimo 3, né? E para cada risco identificado, uma medida proposta para o risco, uma medida de proteção para o ambiente, tá?
você vai descrever. Não precisa ser aqui, eu tenho minha folha resposta, certo? Deixa eu só entrar aqui. O que eu vou ter aqui? Cadê? SAP 4, eu tenho a minha orientação. Dentro da SAP 4 aqui eu tenho a folha resposta. Né? Vou responder essa atividade dentro da folha resposta, colocando o nome, curso, todo o cabeçalho completinho e responder aqui, beleza? E aqui abaixo eu vou fazer a fundamentação dentro das normas. Qual norma eu encontrei isso? Qual norma me fala sobre isso? Entendeu? É isso que eu preciso que vocês façam. Fundamente dentro da norma. Ficou alguma dúvida, Joeli? Que eu posso te ajudar? Não, tá tranquilo, ficou bem claro, mas parece ser mais tranquilo. Não, tranquilo. Todo caso, eu estou no grupo de vocês. Se precisar, entre em contato comigo, a gente troca ideias sobre a SAP, sobre como você vai desempenhar ela, tá? Eu só preciso que vocês comecem a colocar as atividades, porque daqui a pouco a nossa SAP ela se encerra, né? Amanhã já é feriado em Goiânia, então assim, já é um dia a menos. E ela se encerra dia 10/11, tá? 10/11 é preferível que já esteja tudo lançado lá dentro. Ok, essa semana desenrola tudo. Não, mas vai tranquilo que dá certo. Luiz Fernando, tá por aí? Tô aqui, professor. Aqui eu tô no trabalho, Opa! aqui eu tô mais ouvindo do que olhando mesmo aqui, assistindo, porque tô trabalhando e tô ouvindo aqui a aula ao mesmo tempo. Não, eu entendo, super entendo. Mas tranquilo, tá? Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo também para a gente poder desempenhar, beleza? Não, beleza, professor, obrigado. Gente, obrigado a vocês. A quem for assistir a aula depois também, gente, não deixem de começar a postar as atividades. Muito pouca gente começou a postar, tá? Vamos postando, eu vou corrigindo. Se for necessário, eu mando de volta para você. Você retifica e manda para mim, beleza? Combinado. Beleza, professor. Pessoal, muito obrigado então. Uma boa noite para vocês, tá? Obrigada, boa noite. Boa noite.